Olá, pessoal. Eu não sei vocês, mas eu estou aqui, no estado de São Paulo, e nós estamos derretendo. Hoje, o vento que está soprando parece um vento que vem lá da África, sabe? De um lugar seco, quente. Parece que você abriu a porta do forno e você enfiou dentro a cabeça. Mas parece que vai mudar o tempo, né? Eu demorei um pouco ontem, hoje estava muito calor e eu, né, por causa da minha idade, eu tenho que me precaver para não ficar muito suada, não, né, a pressão abaixa. Eu não sei se com vocês está acontecendo a mesma coisa. Deixem aqui o seu comentário se vocês estão gostando desses vídeos que eu estou fazendo para vocês. Vou continuar a falar com vocês sobre Plutão, né? Lembra que eu fiz um vídeo falando sobre o mito, o rapto, né, de Perséfone, esse rapto que é quase um estupro, o que pode significar isso, né? Porque o estupro não precisa ser o ato sexual, mas o ato que tira a liberdade do outro, que retira do outro a possibilidade de agir, né? Isso sempre é um estupro. E atos violentos, atos de coercitivos, fala isso, de submissão, né? É, esses são atos plutonianos, né? Porque Plutão, deus dos ínferos, é aquele que diz: é, eu vou te levar lá embaixo, no mais profundo dentro de você, onde estão todos os teus instintos, como num caldeirão, eu diria assim, como dentro de um vulcão, naquele coração do vulcão, onde há uma ebulição da lava. Isso é Plutão. E nos outros vídeos que eu fiz, eu apresentei Plutão nas eras, ou seja, durante o tempo que ele passa no signo astrológico, que é aproximadamente 18 a 19 anos, né? É, no número 2, eu cheguei até a falar sobre o ingresso de Plutão em Áries, né, que vai acontecer agora, e falaremos também, acho que eu já falei um pouco de Urano, o revolucionário. Existem assim mudanças importantes, Júpiter que vai entrar também vai sair do signo de Touro e vai entrar no signo de Gêmeos. Então, grandes mudanças de planetas lentos que vão ocorrer agora em 2024. Você, na realidade, você precisa olhar aonde você tem o signo de Aquário. É claro que Plutão ele está ainda no final de Capricórnio e às vezes a nossa casa astrológica ela não acontece exatamente dentro de um signo ou zero de grau de um signo. Você pode ter uma casa astrológica que se inicia em Capricórnio e que tem uma grande parte em Aquário. Então, o Plutão já está em trânsito nessa tua casa astrológica. No entanto, ele pode estar, por exemplo, numa casa anterior, e aí você diz, nossa, mas vai acabar entrando nesta casa, onde realmente eu tenho que fazer uma grande transformação. Então, o Plutão, quando, por exemplo, vamos imaginar que esteja na primeira casa. Essa da primeira casa talvez seja a mais difícil de trabalhar. Por quê? Porque ele muda muito da tua personalidade ou da percepção que você tem de si próprio. É, é aquela coisa de se integrar com os processos interiores, aquele seu lado negativo e aquele seu lado como é que eu poderia, que é mantido sob pressão e que pode estourar de uma hora para outra, caso você não o analise e não o integre à tua personalidade. Eu falo que se a gente não se conhece e não conhece esse nosso lado obscuro, esse nosso lado onde ficam a ebulição, os sentimentos, as raivas, as frustrações, uma hora ou outra, a magma fervendo vai explodir, né?
é uma função plutoniana isso mesmo, né? E se tiver um trânsito aí de um planeta mais rápido, acaba realmente fazendo a explosão vir para fora. Aliás, atualmente temos vários vulcães em erupção. O Etna, por exemplo, parece que tem um na Islândia, tem cidadezinhas que foram evacuadas também, com medo justamente dessas erupções que podem ser muito grandes. E na mudança de signo, muitas vezes, como muda a sintonia energética, muda de faixa. É como quando você está sintonizado num rádio, né? Atualmente a gente não faz mais isso, mas a gente tinha as faixas, então você vai buscar aquela estação, né? Não faz, sim, se você tem uma estação de rádio que você gosta, está no carro, você sintoniza e de repente ela muda sozinha, não te acontece, porque você está andando numa estrada e ele capta outra coisa. Então está acontecendo um pouco isso agora, no qual o signo de Capricórnio está sendo deixado para trás, esse signo de Capricórnio que nos obrigou a olhar carreira, ambição, ascensão social, mas será que vale a pena a gente estar sempre endividados para comprar o carro melhor, o carro do ano, para mostrar para o vizinho? Será que são essas mesmas os seus anseios, né? Então, é isso que é importante com isso. Então, na realidade, com o trânsito de Plutão na primeira casa, pode ser que você tenha mais vontade também de se identificar com grupos, porque ele te leva a procurar pessoas que têm a sua identidade muito forte, né? E às vezes a tomar decisões que você não iria tomar em outro momento. Precisa tomar muito cuidado, porém, com como é que eu poderia dizer, iniciativas muito violentas, que saem do controle. E aí, se elas explodem contra alguém, aí realmente você precisa tomar muito cuidado, porque pode ser muito perigoso. Agora, pode ser também, se você tem, por exemplo, vamos imaginar que você descobre um talento novo e por causa disso, ou graças a ele, você diz: eu vou dar uma modificada no rumo da minha vida. Eu não quero mais essa vida. De repente, você tem um trabalho, esse trabalho é um trabalho cansativo, e você não quer mais, você quer mudar. Eu vou pedir uma aposentadoria precoce, vou sair e vou abrir um negócio meu. Então, o Plutão pode fazer isso, quer dizer, buscar os seus anseios mais escondidos, e também aqueles que foram escondidos, às vezes por circunstâncias. Às vezes você tinha uma ambição, uma vontade de fazer uma coisa, e foi por causa da família que não te deixou fazer isso. Vai buscar esse talento que foi enfiado lá e que foi trancado às sete chaves, e tira ele do lugar, tira ele da gaveta e use-o antes que seja tarde. É uma energia muito forte. Eu falo que, como é o signo de Aquário, bom, provavelmente você tem a casa 1 em Aquário, a pessoa que diz eu vou me mobilizar, ele pode entrar na política, por exemplo, né? Num partido que não existe, um outro partido, pode se envolver com manifestações, tipo assim, na defesa dos animais, né? Na crueldade, quer dizer, manifestações sociais. Por quê? Porque é o ascendente, né? É o signo da primeira casa, que é aquela que movimenta a sua energia em relação aos outros. É, Realmente, eu acho que os grupos assim políticos, nesse momento, muitas pessoas que estão entrando com isso, né, com o ascendente em Aquário, vão sentir essa necessidade de se envolver em grupos sociais para mudar a sociedade, porque do jeito que ela está, não está lhe agradando. Uma coisa também, eu acho que tem que ser muito importante, é que sendo Aquário um signo fixo, e é um signo de pessoas que estão sempre botando o dedo em riste aos outros, dizer bem que eu te falei, bem que eu sabia, etc. e tal, então vai ficar mais forte ainda essa tendência a ser um pouco, é,
agressivo, mas não na agressividade física, é uma agressividade verbal, tipo, ser pouco empático com os outros, apontando os erros. E aí, se você faz isso, porque se aponta os erros da sociedade, isso é ótimo, mas se você faz isso porque você está botando o dedo em riste de uma pessoa que está na tua frente, isso não é bom, né? O que que seria interessante também falar? Bom, sobre a primeira casa, é importante, né? Mas isso depende da tua personalidade como um todo, portanto, não é só da primeira casa. Lembrando que o Plutão, quando ele passa na primeira casa, ele mexe com o físico. Então, durante o tempo que ele fica, e normalmente ele faz aspectos de 5 anos com algum planeta que se encontra nessa primeira casa, você pode precisar, por exemplo, se você tem uma doença, né, porque o corpo físico há uma transformação, a necessidade, por exemplo, de fazer uma cirurgia de extração, até uma plástica de modificação de alguma coisa, que às vezes se adia, e agora, entrando o Plutão, ele fala, está na hora de você fazer isso e modificar, ok? E se você tiver esse signo na segunda casa, ou seja, se Plutão em Aquário vai entrar na sua segunda casa. Se lembra que a segunda casa é a casa de Touro, é a casa dos bens materiais, é a casa da segurança, ou da busca da segurança e daquilo que você conquista e guarda, né? A sua caderneta de poupança, ou a sua casinha nova, né? O seu apartamento novo, para isso dá segurança, é um teto, né? E o trabalho que a gente faz para ganhar dinheiro. Então, tem muita relação com isso. Então, se você, no seu mapa, você tem Plutão transitando na segunda casa, é desse lado que você vai causar as maiores transformações, ou provocar, ou ter, porque às vezes não são provocados por nós mesmos, no ascendente talvez até sejam mais, mas nas outras casas, às vezes não depende de nós, mas depende de circunstâncias. Ou seja, o próprio cosmos ajuda você, porque vai mandar para você uma prova, um desafio, e graças a esse desafio é que você vai depois fazer essas modificações. Buscar talentos, por exemplo, mudar alguma coisa, acrescentar algo que lhe faça ganhar mais dinheiro, né? Isso é muito importante. Um outro lado da personalidade que eu acho que tem muito a ver sobre é, como você pensa, né? Se você é jovem, vamos imaginar que você é mais jovem. Como você pensa se sustentar nesse mundo que está em evolução, nessas sociedades onde tem muitos que têm muito e muitos que têm pouco, um mundo que tem guerras. Tudo bem, você já teve guerras, né, no passado. Está tendo de novo, parece que o mundo não aprende nada. Então, o que faz? Tem que distribuir melhor as riquezas. Quem sabe você, dentro do seu eu particular, você fala assim: ah, então eu vou cuidar melhor da forma como eu distribuo aquilo que eu recebo do meu trabalho, das minhas dotes, dos meus talentos, e vou colocá-los em coisas diferentes que não sejam somente bens materiais. Isso já seria natural de alguém que tem aquário na segunda casa, né? Ganhar dinheiro com coisas sociais ou meio ambiente, se interessar nesses assuntos. A psicologia também tem muita relação com o signo de aquário e a astrologia também. Quem sabe ganhar dinheiro com, com astrologia, né? Ou com ciências que tenham a ver com psicologia, astrologia, terapias, essas terapias que eles chamam de integrativas, né? Eu chamo do bem-estar, né? Que dão mais bem-estar, ou seja, são aquelas que acrescentam ao corpo físico algo que somente o corpo físico não pode te dar. Muitas pessoas, eu acho que dentro do trânsito de Plutão na segunda casa, poderão ter, por exemplo, se juntar com grupos, né? É aquela coisa de novo, Plutão em Aquário muda a sociedade. Isso é o trabalho que ele vai fazer nos próximos anos, não? 2 gerações que vão modificar a Terra, a maneira de ganhar dinheiro, a distribuição
dos bens que a terra dá e que às vezes são mal distribuídos. Às vezes não, eles são mal distribuídos, né? Bens materiais vai ser transformado, ou seja, há exigências de possuir. Você não tem exigência de possuir. Quem tem aquário na segunda casa não tem exigências de possuir, mas ambiciona uma vida livre e no qual ele tem a liberdade de ganhar aquilo que ele quer, às vezes até com uma profissão, por exemplo, autônoma. Né? Isso é típico de quem tem aquário na segunda casa, não gosta de ter um chefe. Tá, estou tão suada que o óculos não para, não sei se vocês estão percebendo, mas enfim, faz parte. Eu vou colocar até a terceira casa, depois eu vou dar um stop aqui e vou continuar, tá? Nós vamos fazer as 6 casas hoje, e na segunda parte eu faço as outras 6 partes, tá? Um período melhor para desfrutar ao máximo seus dotes, seus talentos, né? Mas a maneira mais correta de usá-los agora que Plutão entra é se envolver em sustentabilidade, por exemplo, ou computação, né? Que não é só computação hoje em dia, né? A inteligência artificial, que não é inteligência nenhuma, mas que tem a ver com a automatização. Às vezes são aquelas descobertas também, vai ter muita descoberta. Então, se você tem na segunda casa, de repente você é um cientista que vai ganhar um reconhecimento para uma descoberta científica, é, e isso vai ser bom para você, depende da sua profissão. Imagina que se você tem Aquário na segunda, quer dizer que você tem Capricórnio na primeira, então você é uma pessoa responsável, trabalhadora, né? E essa passagem por Plutão, é, que já passou 20 anos em Capricórnio, já te levou para um outro patamar. Né? Muitas pessoas abandonaram as empresas no qual elas trabalhavam e foram morar no campo, por exemplo, não mudaram completamente, não, eu vou trabalhar com orgânicos, né, vendendo orgânicos, fazendo um outro tipo de vida mais integrada com a natureza. Isso também pode ser uma coisa de quem estará com esse trânsito de segunda casa, tá? Então, vamos lá, fui tomar uma água, me refrescar um pouco. E vamos passar para Plutão na terceira casa, ou seja, se você vai ter o trânsito de Plutão na terceira casa, lembrando que ele vai ficar 20 anos e que ele faz aspectos com os seus planetas que estão nessas casas, né, que eu estou citando essas casas, o Plutão, na hora que ele fizer esse trânsito, vai levar 5 anos para entrar, fazer o aspecto e sair. Então, porque ele é muito lento. 5 anos, mas entre ir, retornar e voltar, e volta, e ele durante 5 anos ele transforma a vida completamente. Né? É, Quando a gente fala sobre a terceira casa, a gente está falando sobre a casa de Gêmeos, né? E a casa de Gêmeos é a casa da comunicação, do aprendizado também, das pequenas viagens, das curtas viagens e dos relacionamentos com as pessoas próximas, sejam eles parentes consanguíneos ou não. Porque eu acho que as pessoas com as quais você convive, às vezes, todo santo dia, aqui não digo no ambiente de trabalho, mas são aqueles vizinhos, aquele que quando você chega em casa, oi, bom dia, boa tarde, sabe? Aquele que você vê, que você encontra, você sabe da vida dele. Esse também é casa 3. Então, o que que você vai fazer? Esse Plutão está entrando ou entrou nessa casa. Às vezes, né, você tem um pedaço de Capricórnio, aí vai entrando esse signo de Aquário, onde está entrando Plutão. Na realidade, é buscar viver a vida de uma maneira mais racional e inteligente. Olha a inteligência artificial entrando em cheio, né, no mundo. Eu tenho um irmão que é cientista e ele também é navegador. Ele navega com vela, né? É um skipper, né, que a gente chama. E, e ele é cientista. Então ele falou um dia, falou para mim, Grisela, isso daí não existe inteligência artificial, porque as informações colocadas nos robôs, elas são sempre colocadas antes, ou seja, colocadas pelos seres humanos. Depois elas aprendem a agir, mas o robô não é pensante.
mas eu acho que é a criatividade que talvez torne o ser humano diferente, o nosso cérebro diferente do cérebro de um robô ou de uma inteligência artificial, porque ele vai te responder sempre com aquilo que ele já aprendeu, por mais que ele aprendeu um monte de coisas, né? Com esse cérebrozinho, né, que a gente tem. Quanto mais informações você tem, quanto mais você parece inteligente aos olhos dos outros, porque você vai lá buscar nos seus arquivos as respostas para as muitas coisas que acontecem na vida. Então, acho que isso também pode mudar também a maneira de usar a inteligência até no ensino das crianças. Então, pode mudar isso, porque a terceira casa também tem relação, sabe com o quê? Com o ensino primário, né, das crianças. O fundamental, né, que a gente chama aqui no Brasil. Então, outra coisa é como você vai se comportar em relação aos outros, porque Plutão ele pode ser tudo ou nada. E de repente você pode levantar o dedo e rir-se contra o seu vizinho e dizer: eu não quero mais falar com esse cara, não suporto ele. Tem muito a ver com inteligência, ou seja, desprezar aquele que não estudou, que não tem a tua quantidade de informações, ou que não pode ter a cultura que você tem. Então, no teu eu, você vai começar a perceber que tem outros valores para você dar para os relacionamentos humanos, inclusive com seus familiares. Outra coisa também que pode acontecer, Plutão também, é perder pessoas próximas, né? Que sejam irmãos, primos, primas, pessoas que você e que se afastam de você por alguma razão. Às vezes vão morar em outro lugar, ou às vezes eles simplesmente vão morar em outro plano. É uma coisa também, é, como é que eu poderia dizer? Não é marginar os outros. Isso também é uma coisa que o Plutão tem que fazer. O Plutão, e pensando que esse ano também o Júpiter vai entrar em Gêmeos, nós vamos pensar muito nisso, né? Na imaginação. Não há diferenças nas pessoas. Existe um veículo-corpo em cima de um espírito, e se esse veículo-corpo, dessa vez, ele é diferente, eu posso nascer negra da África, na próxima encarnação eu posso nascer chinesa, japonesa, não importa. Isso vai servir para a experiência do meu espírito. E em correlação com a Lua, tá? Eu vou falar muito da Lua, eu falei um pouquinho num outro videozinho, sabe, daqueles pequenininhos que eu estou colocando os Reels, né, que chamam, rapidinhos, que eu estou colocando na internet, no YouTube, e no Facebook, no Insta, né? Bom, estou começando a me modernizar, olha que legal, né? Como é que Plutão está agindo em alguém que tem ascendente aquário. Ainda não chegou no ascendente, né? Ele só está lá na 12. Ele me fez uma grande transformação, porque eu estive doente, né? Eu tive um câncer de mama que, segundo né, os meus exames, está bem, mas você vê que o Plutão continua ali de casa 12. Eu estou em tratamento, tem que continuar o tratamento, tem que estar lutando com esse Plutão, porque ele não me leva embora tão cedo. Bom, uma coisa também os programas educativos das crianças. Hoje mesmo eu estava vendo, houve um fato muito dramático de um namorado que matou uma namorada, 22 anos, 23 anos, na Itália, e eles acharam que eles tinham fugido, mas na realidade não aconteceu isso. O namorado, eles tinham rompido há uns 6 meses, a menina ia é, é, pegar né, um diploma, né, e ele tinha ficado atrás nos exames, não estava mais no mesmo curso, né, na faculdade, ele ia se formar, ela ia se formar, ele acho que ficou enciumado, sei lá, e bateu nela, e ao bater nela, ela deve ter caído, machucou, ele botou no carro, levou, sumiram durante 6 dias, 7 dias. Eu até, como estou estudando o método de astrologia horária, que é o método que você faz a pergunta e olha o céu do momento, é um método assim, que eu estou estudando ainda, tá? De uma hora dessa eu compartilho com vocês. E eu falei assim, nossa, abri o mapa, quando eu fiz a pergunta, vão encontrar essa moça viva, né? E veio Plutão, de primeira casa.
Bom, se ela é a primeira casa, ali tem Plutão e Saturno, que está em Peixes. Sabe onde ela foi achada? Dentro d'água. Então, olha como a astrologia é certeira até nessas coisas, né? Eu não tenho muita prática de oráculo, porque eu leio tarô, mas estou adorando fazer esse estudo e logo, logo compartilharei com vocês. Mas vamos lá, vamos em frente. O que pode acontecer também? Que as provocações dos outros vai criar muito bate-boca. Por quê? Porque é um signo fixo, tá? Aquário é um signo fixo, mas é um signo que dita regras. Sendo um signo intelectual, né, como os signos de ar são de conhecimento, está num signo, numa casa, que é a casa do conhecimento, então é esse conhecimento que vai ser levado ao extremo. E talvez seja bom, se isso tem a ver com política, já que o Plutão também rege os políticos, e esses políticos vão se interessar na educação das crianças, para que as crianças aprendam a lidar com frustração. E nesse caso, que eu estava falando dos namorados, né, o namorado ainda está fora, parece que ele fugiu para a Áustria. Era um rapaz que estudava, era um rapaz de boa família. O que ele não soube lidar? Por que ele não soube lidar? Porque Plutão é possessividade. Plutão é controle. Se você está com um namorado, um marido que controla seu celular, que vem atrás de você, que faz surpresa, vim te buscar no trabalho, quero saber onde você vai. E você fala que você vai no shopping com uma amiga e você encontra o cara lá te espiando, foge dele. Tá? E eu acho que vai ser um assunto muito tratado isso. Eu estou vendo que na Itália estão se associando até partidos de oposição para criar leis mais severas, mas para educar as crianças sobre educação sexual e respeito pelo outro. Ou seja, por aquilo que o outro diz, quando ele te enfrenta, quando ele tem uma opinião diferente da sua, aprender a dialogar sem dizer eu sei porque sei, eu estou mandando em você e você cala a boca. Que essa vai ser uma atitude de quem tem Plutão de terceira casa, tá? Então, você toma cuidado se isso é o seu caso, né? Que você já deve ser uma pessoa que dita a regra, uma pessoa muito inteligente, muito estudada, e que fala, se eu estou falando é porque eu sei, mas, ao mesmo tempo, isso também tem que ser controlado. Uma outra coisa é estudos, né? As pessoas que têm isso na terceira casa, pode ser que eles queiram estudar, por exemplo, psicologia, ciências ocultas, entrar em sociedades secretas, por que não, né? Mas é no sentido de conhecer melhor a alma humana, né? E no sentido de modificar a sociedade realmente, tá? Esse eu acho que é um trabalho muito importante de quem vai ter esse Plutão transitando na terceira casa. Bom, imagina então quando Plutão está transitando na quarta casa, tá? Ou seja, se você tem a quarta casa em Aquário, aí quer dizer que você tem Leão lá no meio do céu, né? Então, você é uma pessoa, é, no mínimo, diferente, né? Pode ter tido um lar de pessoas cultas, mas diferentes, que se separaram, os pais que se separaram, mas ao mesmo tempo você tem muita ambição, né? Ambição por causa do leão lá em cima, né? Elevado. Também não sei quais são os planetas que você teria na quarta casa, mas o significado da quarta casa é da família, a família paterna, onde você nasceu, onde está o teu pé, né? Quando a gente olha aquela figura do homem de Vitrúvio, que está, do Leonardo da Vinci, que está no círculo, e ele está colocado, né, com os braços lá em cima, a cabeça na casa 10, os pés estão na casa 5, 4, 3 e 5. Na casa 4 cai o produto, que seria para a mulher, por exemplo, um filho, certo? Então, tem muita relação com família. E aí, essa cotidianidade, a tua família pode abrir, pode
como é que eu poderia dizer? Podem ter acontecimentos graves que vão separar as famílias. Podem ocorrer mortes na família? Pode. Não digo que vai ocorrer, mas podem ocorrer. Afastamentos, podem ocorrer atos de de radicalismo, né? Ou pessoas que ficam se afastando uns dos outros e que rompem definitivamente os laços. Famílias que às vezes não esqueçam que Plutão rege a casa 8, que é a casa da morte, mas é a casa dos legados também, né? Das coisas que a gente herda. Então, às vezes, na família, as famílias que se separam, que se despedaçam, talvez até a gente né, pense assim, não, eu vou ficar com a minha parte, você fica com a sua, né? E eu não quero mais me misturar com os outros membros da minha família. Mas eu acho que tem uma coisa da transformação e da morte ali. É difícil que no trânsito de Plutão você não tenha que enterrar alguma coisa do passado se você quer construir alguma coisa para o teu futuro. Tá? É verdade que, teoricamente, se você pensar sempre na pessoa que tem essa casa de aquário, já na casa 4, é uma pessoa mais independente, talvez tenha vindo de um lar de separados, ou então ela mesma decidiu que ela não quer casar, ou que ela está num país que não é o país de origem, também isso acontece, não é a casa onde eu nasci, né? Por causa do aquário. Fui lá, eu saí de casa porque eu fui explorar o mundo, né? Então, você, é claro que você tem que olhar se você tem planetas ali nessa casa 4. Se pegar o luminar, aí realmente tem que levantar um pouquinho as antenas e prestar atenção, porque é, pode levar você a, a ter grandes transformações dentro de casa por algum acontecimento que também não depende só de você. Às vezes são catástrofes, sabe, do tipo assim, desmoronamento de terra. Você vê agora, por exemplo, um bombardeio, né? Pessoa que tem essa grande destruição, mas que vem de fora e que pode destruir a casa onde você nasceu, a casa dos teus pais, tá? Mas pode ter briga de família por causa de legados também. Tá? É claro que eu estou te falando de uma coisa genérica, não estou vendo o teu mapa natal, né? Então, cada um tem que analisar o seu mapa, ou fazer o seu mapa, faça o seu mapa comigo, né? Boa astróloga, mais de 35 anos de experiência. Aí eu vou te dar uma orientação, tipo, olha, Plutão vai fazer isso. Mas veja, não é de uma hora para outra, né? Às vezes você quer sair do lugar onde você está para ir morar em outro lugar, por que não? Quantas pessoas vão abrir, né, abrem mão da casa onde eles estão, onde eles nasceram, para descobrir o mundo, para se envolverem em coisas sociais, para modificar o ambiente onde você está. De repente, você entra no grupo do seu condomínio, da sua cidade. Ah, eu vou me candidatar a vereador, porque eu quero mudar essas coisas que não estão dando certo. Isso pode também ser um Plutão de quarta, não precisa ser de quinta, de terceira, né? Desculpa, de terceira, porque na realidade é na quarta casa que você tem os pés, né? Onde você se sustenta, onde tem as pessoas mais queridas, né, para você. Então, é, deixa eu ver aqui que eu vou dar uma pausa, tomar uma água e nós vamos continuar um pouquinho, tá bom? Então, a gente estava falando do Plutão na casa 4, né? Então, família, vai ter transformação, vai ter mortes, vai ter afastamentos, vai ter transformação, mas você vai fazer as transformações e você vai ter que enfrentar a necessidade de fazer transformações que podem afastar os familiares. Ou você se afastar da sua vida, do seu lar, da sua casa, do lugar onde você nasceu. Vamos falar de Plutão na quinta? Qual é a quinta casa? Casa quinta casa, casa de Leão, é a casa das diversões, é a casa do teatro, dos hobbies, é a casa das crianças, dos filhos, né? Produto das suas diversões e das suas
dos seus flertes, dos seus namoros, das suas transas, né? Vem tudo dessa casa, né? Casa 5. A casa 5, se você tem a casa 5 em aquário, você é uma pessoa muito independente, no sentido, por exemplo, de amores, né? E para você, amor pode ser amor homossexual, pode ser LGBTS, não sei o quê, porque não importa quem esteja na tua frente, o seu amor é um amor livre, uma forma muito livre de amar. Ao mesmo tempo, você não se amarra com ninguém, você não é possessivo. Então, vai entrar Plutão. E Plutão, na realidade, ele modifica isso, modifica essa visão. Porque Plutão não fica bem na casa do aquário, né? Você acha que o Plutão sai lá do inferno para subir no céu? O que ele vai fazer nos céus, né? Do ponto de vista do coletivo, vai levar talvez a gente além de Plutão, né? Ou seja, para fora do nosso sistema solar nos próximos 20 anos. Mas e para o indivíduo, né? Como é que você vê essa coisa dos relacionamentos afetivos? E uma outra coisa é como você se diverte, né? O que que você gosta? Mas pode trazer muita criatividade, até, por exemplo, nas artes, no cinema, no teatro, é, de uma forma mais dark, né? Eu vejo isso desta forma, que a pessoa vai buscar sentimentos e emoções mais intensas e radicais, às vezes, né? E a expressividade, né? Realmente, os prazeres sociais, tá? Então, a maneira como você se diverte, a maneira como você busca o prazer está nessa casa. E é uma coisa muito independente, né? Não é uma coisa que depende do outro, é você com você mesmo, como você se expressa. Então, você tem que buscar dentro de você os teus talentos. Por exemplo, você pode ter vontade, eu vou, de repente, vou aprender piano, porque na minha família nunca me deixaram, e agora eu estou livre de fazer o que eu quero. Isso é uma atitude de Plutão na casa 5 em Aquário. Procurar as motivações que impediram você de fazer, ou seja, liberta, abre o vulcão, deixa ele vir para fora, mas também sem agressividade, porque normalmente os vulcões, quando eles saem para fora, eles são meio violentos, né? Mas, enfim. Uma outra coisa é que, às vezes, se você tem um relacionamento afetivo, não casamento, não é casa 7, é casa 5, é lá onde você expressa os teus desejos mais íntimos, aqueles que você nunca teve coragem de expressar, talvez nesse momento você vai em busca de prazeres diferentes, né? Com mais coragem, falar, não, eu vou enfrentar porque é isso que eu gosto. Eu acho que não pode também, nesse momento, assim, nos relacionamentos afetivos, não mostrar crueldade, possessividade com o outro, que não é natural de quem tem aquário nessa casa. Ou talvez você sofra disso, ou seja, alguém, e você percebe que essa pessoa está tentando te cercear, né? É aquela coisa do bullying, né? O que não é prazer, não serve para você. Então, esse pode ser o processo que você vai passar durante o período em que esse Plutão estiver na casa 5. Vai também mudar, por exemplo, se é uma pessoa que deseja ter um filho, pode precisar, talvez, de uma inseminação artificial, né? Obter uma ajuda da tecnologia médica, né? Para poder procriar. Isso também pode ocorrer. Também pode ocorrer com esse Plutão de 5 que um filho vai estudar no exterior, vai voar, sair de casa, né? Vai se afastar, se fala, nossa, filho meu, você vai lá do outro lado do mundo, Plutão que está levando esse filho para fora, né? Eu acho que se você se apaixonar durante esse período, vai ser uma paixão. Apesar de ser intensa sexualmente, ela tem que manter a individualidade e o respeito, sem crueldade, sem jogos cruéis, né? No qual você quer subjugar o outro. O aspecto criativo, né, da energia plutoniana, ela tem que ser usada de uma forma sábia e inteligente, como é o signo de Aquário. E, claro, ver
ali. O que que você pode, por exemplo, até, por exemplo, iniciar uma carreira artística. Ah, eu nunca fiz teatro, agora eu quero fazer, né? Isso pode ocorrer, porque o Plutão te dá essa força, né? O Plutão é força, é, é renascer, é tirar de dentro da gaveta que estava trancada por nãos que você recebeu na vida, de repente você vai fazer, quer pintar, quer fazer alguma coisa, isso pode ocorrer sim com esse Plutão. Então é uma coisa boa, não é uma coisa só ruim. A gente olha às vezes o Plutão de uma maneira assustadora, né? E Plutão na sexta, tá? Nós vamos encerrar aqui, depois a gente vai fazer a sétima, eu faço um outro videozinho para você. Espero num dia menos calorento. Trânsito de Plutão na sexta fala da saúde, mas é a saúde de todo dia, né? A sexta é a casa da saúde, aquelas dores de cabeça, aquele mal-estar, aquelas, ai, estou com dor nas costas, hoje estou com dor no joelho, hoje não. São as coisinhas do dia a dia, nada de grave acontece na casa 6, né? Casa de Virgem é a casa que fala da rotina diária, fala do teu trabalho, sim, também, né, da rotina, porque quando a gente levanta de manhã e vai trabalhar numa empresa, você vai ter, fala dos teus empregados, se por acaso você tem um pequeno negócio, e do seu relacionamento com eles, ou de colegas também. Isso pode ocorrer dentro dessa, né? E é a casa de Virgem, então o signo de Virgem é um signo de serviço, ele está sempre ajudando alguém, né? Ele é aquele que aconselha o remédio, né? É um pouco como peixes, né? Os dois são muito, muito assim de dar conselho, faz isso, faz aquilo, né? Te dou a receitinha. E normalmente são pessoas muito dedicadas ao trabalho, né? Então, por que faz se por acaso a pessoa tiver Aquário ali e Plutão está entrando nessa casa? Vai mudar completamente. Talvez você não queira mais ter um emprego, você queira abrir um negócio só seu. Muda o seu relacionamento com os colegas, mas muda o relacionamento da tua rotina também. Já o aquário ali na casa 6 indica que de rotina você não gosta muito, mas o aquariano também não é regido só por Urano, ele é regido também por Saturno. Então, pessoa organizada às vezes. Então, não é que porque você tem o aquário nessa casa, talvez seja mais dedicado às causas sociais. Olha ali o Plutão entrando de 6, que pode ser muito importante, por exemplo, plantio de comida orgânica. Sabe uma coisa que eu vi hoje? A carne artificial, mas ela não é artificial porque ela é feita de outra coisa, não, é feita com as células do animal reproduzidas dentro do laboratório e que podem fazer um bife, por exemplo. E as pessoas estão conversando a respeito disso, que seria um Plutão de casa 6. E eu fico me perguntando, não seria uma solução para a fome do mundo? E outra coisa, ele serviria também para uma pessoa que se queima, por exemplo, e tem um monte de pele aí que precisa ser reposta. Eu sei que já existem outros métodos, mas esse seria um método: pega a célula do paciente, faz um pedaço de pele nova e põe lá. Acho que isso é uma coisa do Plutão de casa 6, tá? Sempre pensando que você pode ser vista de uma forma diferente. Como? Você vai deixar o emprego seguro? Ou então, nossa, parece, se você é um pesquisador, por exemplo, fazer uma pesquisa incrível, pode ter uma descoberta, né, sobre biologia, essa coisa da genética muito forte, né? E eu acho que se estiver nessa casa, né, e nessa casa você tem mesmo o aquário, você vai se isolar. E pode ser também muito invejado pelas pessoas que estão com você. Então, toma cuidado. Se você me vez pega isso como um empenho, você vai se empenhar no social. Talvez se empenhe em dar mais assistência a alguém, ou trabalhar voluntariamente para alguma causa, né? Vai se envolver nessa parte de ajuda social. Transformações que não precisam ser só suas, para você, voltadas para você. As Casa 6 pode falar sobre a ajuda que você pode dar ao próximo. Quem trabalha, por exemplo, com psiquiatria, as pessoas de doenças mentais, deixa eu ver o que pode fazer Plutão de casa 6 também.
que depende sempre, né, do resto do mapa da pessoa, e se ele tem algum, se ela tem, a pessoa tem algum planeta ali, e depende da tua faixa etária, né? Porque se ele faz uma quadratura com outro planeta, se ele faz uma oposição com um luminar, isso tudo modifica um pouco, mas é sempre casa 6, ou seja, ele vai agir nessa área, essa área da saúde. Então, por exemplo, modificar a sua dieta. De repente, a pessoa que está com esse Plutão transitando em Aquário na 6, deixa de comer carne, vira um vegetariano, ou faz uma dieta, né, diferente, ou seja, vai se preocupar na saúde, mas de uma maneira plutoniana. Mas, apesar de Plutão ser rápido, ou seja, ele ser, não digo rápido, ele não é rápido, é, ele é definitivo, né? Ele te dá tempo de se adaptar, de adaptação, justamente porque ele é lento, né? Então, é muito importante você ver quanto tempo ele vai levar para alcançar essa tua casa e qual planeta você tem ali que o Plutão poderá influenciar numa conjunção, por exemplo, né? Então é isso, vou deixar esse vídeo, tá? Se você está gostando, faça seus comentários, pergunte, fale, eu tenho Plutão assim, eu tenho Plutão assado, né? Eu sou da geração velha, de Plutão em Leão, e atualmente o Plutão está entrando em Aquário, claro, o meu Plutão em Leão não está na casa 1, né? Desculpa, no grau 1 de Leão, que eu não sou tão velha, senão eu já teria morrido. É muito difícil, a pessoa não alcança uma oposição de Plutão. Mas eu tenho outros planetas em Aquário, né? Então, ele pode atingir, né, ao entrar em Leão, ou ao entrar em Aquário, pode atingir algum planeta que eu tenha no signo de Leão. Muitas vezes, o próprio leonino, se ele tem o Sol a menos de 5 graus, por exemplo, e isso é muito importante, ou seja, o trânsito de Plutão requer uma análise do que são as tuas motivações mais profundas, os teus desejos mais profundos e o controle desses desejos para que eles não explodam para fora de uma maneira negativa, que possam causar destruição e morte, como a gente está assistindo nessa guerra, né? E por mais que eu defenda, né? Eu defendo a liberdade, eu tenho um acidente aquário, então eu defendo a liberdade de cada um tem direito de ter o seu pedaço de terra, cada um tem direito de trabalhar, de ter o seu benesse, o seu carro, aquilo que deseja, né? Que é aquilo que é bom para você na nossa sociedade, pode não ser bom para um cara que mora numa ilha, por exemplo, ou no Havaí, né? O cara não quer isso. Então, cada um vai atrás daquilo que ele mesmo deseja, dependendo das circunstâncias de vida no qual ele foi criado. Então, muitas vezes, a modificação do campo de ação, ele depende do background, daquilo que você tem do nascimento, a tua estrutura, né? Teu sol, tua lua, teu ascendente, aonde eles estão, quais são os aspectos que formam a tua personalidade. E aí, se o Plutão passa e atinge um desses pontos chaves eu sempre falo que são os 4 pontos cardinais do seu mapa, ascendente, descendente, meio do céu, fundo do céu, e Sol e Lua, que são os mais importantes. Se o Plutão vai fazer aspectos nesses lugares, põe a barba de molho e vai fazer um autoconhecimento, consulte um astrólogo. E clique aqui, se inscreva no meu canal, me ajude e eu vou continuar compartilhando com você com muito prazer todo o meu conhecimento astrológico. Tchau.